Olá, meu nome é Henrique Lopes Moino, eu sou engenheiro agrônomo da empresa Unisafe Consultoria e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de fertilidade de solos e nutrição de plantas como uma ferramenta para a recuperação de áreas degradadas. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar um pouco mais a minha formação acadêmica. Então, por natureza, eu tenho minha formação técnica de engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, na qual moldei durante a minha formação um gosto e uma vontade muito grande de trabalhar com o assunto fertilidade de solos e nutrição de plantas, né? Complementar a isso, eu também tenho uma formação MBA em Gestão Estratégica de Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, onde eu tenho uma balança de dois pesos que é muito interessante na minha vida profissional, onde eu vivo ponderando a respeito das questões biológicas de produção, assim como as questões gerenciais inerentes à gestão de projetos agropecuários, né? Um pouco mais adiante nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Além disso, gostaria de apresentar bem brevemente a minha empresa. Eu sou sócio proprietário da Unisafe Consultoria, uma empresa que fica sediada em Londrina, Paraná. Nós temos uma atuação em todas as regiões do Brasil, além do Paraguai, nas quais nós desenvolvemos trabalhos em diversos setores. Posso citar aqui setor de fertilidade de solos, nutrição de plantas, setor de silvicultura e agrosilvicultura. Além disso, nós temos departamento de agrimensura e geoprocessamento, um departamento que trabalha somente com questões inerentes a meio ambiente, além do departamento que trata de questões relacionadas à gestão de projetos agropecuários. Se quiserem mais informações a respeito da Unisafe Consultoria, acessem o site www.unisafeconsultoria.com.br, ou então, se quiserem entrar em contato diretamente comigo, será um prazer receber o e-mail de vocês no endereço henrique@unisafeconsultoria.com.br, certo? Agora vamos começar a discorrer um pouquinho mais a respeito do nosso tema, falar um pouquinho a respeito de fertilidade de solos aplicado como ferramenta de recuperação a áreas degradadas, áreas de produção degradadas, né? E eu acho interessante começar a discorrer a respeito desse assunto, falando um pouquinho a respeito de agronegócios. Então, agronegócios, ele possui dois radicais nesse termo. O radical agro, que remete muito ao fator biológico do sistema de produção, assim como nós também temos o radical negócio, que diz respeito ao fator gerencial dos sistemas de produção primários agrícolas brasileiros, né? Dessa maneira, a gente tem que ponderar muito o quanto nós, como gestores de projetos em agronegócios, nós vamos favorecer o fator biológico e, em contrapartida, o fator gerencial. Dessa maneira, nós temos que ter muito equilíbrio na construção de nossos projetos, visando não criar nenhum destempero entre esses dois fatores que possam comprometer tanto a produção vegetal quanto o rendimento financeiro, que é o alvo do investidor que bota suas moedas nesse cesto, né? Eu acho bastante interessante, a partir dessa análise de agronegócio como um investimento que tem uma contrapartida biológica, ou seja, uma contrapartida que tem variáveis que são de difícil controle, que o solo ele é a base, basicamente, de todo o sistema de produção primário que nós temos no Brasil, tirando exceção hidroponia, aeroponia e por diante, que são
casos muito específicos, né? Como o solo é a base de todos esses sistemas de produção, sejam eles agrícolas, pecuários ou até mesmo florestais, agroflorestais, nós temos que ponderar um pouco a respeito do solo e procurar analisar ele, enxergar ele com a devida importância que ele deve ser visto. Dessa maneira, o solo, acima de tudo, ele é a base da cadeia trófica, né? Então, só como esse fator ele já tem uma importância gigantesca para nós, não só como gestores de projetos silvícolas ou agro-silvícolas, mas também como seres humanos, né? Então, sendo a base da cadeia das cadeias tróficas, o solo ele é o início de uma cadeia de transferência de energia e de nutrientes, né? Para os produtores vegetais, produção vegetal, os organismos decompositores, consumidores, até chegar ao topo da cadeia trófica, onde nós temos os seres humanos, né? Desse ponto de vista, a gente tem que enxergar que o solo é muito mais do que somente um substrato de produção. E nós enxergamos, como consultores, como profissionais que estamos no mercado, convivendo com muitos dos players desse mercado, que muitos investidores enxergam o solo simplesmente como um substrato que vai suportar a determinada produção vegetal que ele vai fazer, seja eucalipto, seja pino, seja mogno, cedro, ou alguma outra cultura, né? O que nós temos que entender é que o solo é muito mais do que um substrato de produção, uma vez que ele é diretamente influente sobre a saúde vegetal e, consequentemente, influente sobre a saúde animal e a saúde humana. Então, nós temos que entender um pouco a questão da importância do solo para que ele possa responder de uma maneira favorável àqueles investimentos que nós fazemos sobre ele. Dando um pouco um panorama geral a respeito do cenário dos solos agricultáveis brasileiros, nós temos um setor de produção primária brasileiro que apresenta diversos desafios, né? Dentre desses desafios nós podemos mencionar insegurança jurídica, nós temos licenciamento ambiental bastante burocrático, temos uma tributação bem complexa e onerosa. Além disso, podemos falar que temos custos de financiamento bastante onerosos, principalmente nos últimos anos de crise no mercado nacional, mercado interno. Temos uma infraestrutura bastante deficitária, isso é um grande gargalo em agronegócios no setor silvícola. Além disso, uma legislação trabalhista muito pesada, que muitas vezes não favorece nem o empregado, nem o empregador. O ponto nós não podemos limitar o grande diferencial produtivo que nós temos no Brasil, que são as nossas condições de solo e de clima, negligenciando a restituição de saúde do solo. Fazer isso é criar mais um gargalo à nossa competitividade produtiva. Então, o Brasil, nos últimos anos, conforme nós fomos entrando mais intensivamente nessa crise, a nossa crise foi se agravando, cada vez mais a gente foi perdendo competitividade. Abrir mão de boas condições de solo e, consequentemente, de boas condições de produção vegetal é abrir mão mais ainda da nossa competitividade como players em produção de madeira ou de produtos provenientes do setor silvícola brasileiro, né? Então, só para dar um parâmetro, nós temos aproximadamente aí 240, 250 milhões de hectares agricultáveis no Brasil, sendo que desses daí, mais de 100, quase 50%, 100 milhões de hectares estão em algum nível de degradação. Então, o que é a degradação do solo, né? Como que a gente pode definir a questão da degradação do solo? Então, um solo degradado, ele é um solo que ele sofreu em algum grau
algum tipo de perturbação em sua integridade, seja ela física, química ou biológica. Dessa maneira, nós temos no Brasil, certamente, solos extremamente degradados, sendo que aqueles que chamam mais atenção são aqueles que estão fisicamente degradados. Então é muito fácil ver em beiras de rodovia, andando de norte a sul, não existe uma região que seja isenta dessa condição. É muito fácil ver áreas erodidas, áreas com escorrimento superficial de solo e aí por diante. Mas degradação de solo está associada a muito mais do que isso. Então, degradação de solo também está associada a solos depauperados, pobres do ponto de vista químico, sem carga nutricional para suportar uma produção vegetal satisfatória, né? Muitas vezes solos que são biologicamente comprometidos, ele pode estar fisicamente adequado, quimicamente adequado, mas devido ao uso indiscriminado de algum tipo de defensivo agrícola, eu não tenho nenhuma vida naquele solo, não tenho nenhuma microbiologia ou macrobiologia associada àquele solo. Isso, consequentemente, começa a influenciar nos outros fatores químicos e físicos. Então, no Brasil é muito fácil encontrar solos degradados. Nós encontramos solos degradados tanto por negligência, vamos falar, ações associadas a não restituir, não recuperar, não dar de volta aquilo que foi extraído, mas também nós encontramos muitas vezes casos de solos degradados por excesso. Então é muito fácil encontrar em áreas agricultáveis, áreas onde muitas vezes eu até tenho uma produtividade satisfatória, índices extremamente elevados de determinados elementos, como potássio, por um exemplo, ou índices desequilibrados em termos de relação de cálcio-magnésio, o que também, por excesso, pode ser considerado como um tipo de degradação, né? Pensando no panorama brasileiro de produção agroflorestal, temos que levar em consideração que tivemos um marco bastante importante na nossa história recente, foi o COP21, nós tivemos em dezembro do ano passado, dezembro de 2015, em Paris, onde mais de 223 países foram representados, né? Que visou gerar um acordo para evitar que ações humanas continuassem a aquecer o planeta. Basicamente, é um acordo que visa que até 2100 o planeta não aqueça a sua temperatura média em mais de 2 graus Celsius. Em contrapartida a isso, nós podemos notar que o Brasil assumiu uma série de compromissos junto ao COP21, dos quais ele se compromete a aumentar a matriz energética proveniente de fontes hídricas, ele se compromete a recuperar áreas de pastagem degradadas, aumentar em 5 milhões suas áreas de sistema ILPF e aí por diante, dentre outras metas, né? E aí, desde dezembro de 2015, o final do COP21, até então, é possível notar, consumindo alguns tipos de mídia, jornal, revistas digitais e por diante, que nós temos uma série de iniciativas internacionais que visam fomentar a recuperação de áreas degradadas no Brasil, iniciativas inglesas, iniciativas da União Europeia, algumas iniciativas chinesas provenientes de acordos comerciais mais recentes, porém nós notamos pouquíssimas iniciativas internas brasileiras que visam recuperação de áreas degradadas, pouquíssimas. E isso me soa um pouco como o nosso vizinho ou o nosso primo distante está mais preocupado em arrumar a nossa própria casa do que nós mesmos. E me traz um pouco de preocupação. Essa insensibilidade em notar que nós estamos trabalhando cada vez mais em áreas degradadas e o número de hectares de áreas degradadas no Brasil está aumentando,
me preocupa um pouco como um técnico e como um profissional atuante nesse setor, né? Além disso daí, o setor de produção de culturas perenes no Brasil, aí nós podemos colocar o setor silvícola, por um exemplo, como um case, ou também o setor sucroalcooleiro como um outro case. Muitas empresas desses setores mencionados possuem alguns modelos de negócios que, na minha opinião, não são adequadamente estruturados. Muitas vezes a implantação dos sistemas de cultivo vegetal são feitos em áreas degradadas, ou seja, o modelo de negócio é feito em cima de um modelo de implantação florestal ou de um modelo de arrendamento de áreas onde aquelas áreas eram pastagens degradadas. Isso, associado a um altíssimo apreço a não ter intervenções no modelo operacional daquela empresa, e também associado àquela preocupação gritante em nunca elevar o custo por hectare de implantação e manutenção daquela determinada floresta ou daquela determinada área de exploração canavieira, muitas vezes traz alguns resultados que são muito preocupantes. Então, podemos enxergar a ausência de saúde vegetal, muitas vezes. Podemos enxergar baixíssima produtividade, e aí nós temos vários cases de empresas com baixíssima produtividade vegetal. E isso daí traz consequências secundárias, que é baixíssimo resultado financeiro da atividade primária, da atividade de produção vegetal primária. Então, nós enxergamos em alguns setores taxas internas de retorno do investimento florestal de 6% ao ano, 8% ao ano. Isso é muito pouco, isso é insatisfatório. Pouquíssimos investidores aceitam uma taxa mínima de atratividade tão baixa, né? Em outros setores, outros mercados. Além disso, muitas vezes existe a necessidade de se incorporar áreas muito grandes de produções para você conseguir mitigar esse gargalo de subprodutividade ou de baixa produtividade. Ou seja, a gente está usando um pouco os nossos recursos de clima e de solo de uma maneira subutilizada, de uma maneira subprodutiva. Ou seja, nós temos um potencial de 100%, em muitos casos nós estamos usando 30%, 40%, o que eu considero muito pouco em vista do potencial, né? Um exemplo que elucida muito bem isso que eu acabei de falar é que tanto o setor canavieiro como o setor silvícola, pensando em produtividade de cana, produtividade de eucalipto, produtividade de pinos, nós não temos um aumento substancial de produtividade nos últimos 15 a 20 anos. Então, nós temos um índice produtivo muito superior aos outros players internacionais, mas ao mesmo tempo, na série histórica dos últimos 15 anos, muito estável. Então, eu acredito que muitas vezes, com pequenas intervenções de recuperação de saúde vegetal, de saúde de solo, nós conseguimos elevar substancialmente esses índices produtivos e esses índices de retorno do investimento no negócio florestal, no negócio agroflorestal. Eu enxergo como técnico que o caminho para a conversão de toda essa situação que nós temos hoje em dia no Brasil, no mercado brasileiro, é trabalhar com bastante diagnose, com bastante informações, o máximo de dados possíveis, para que, tanto do ponto de vista de uma pessoa, um técnico, como um gestor, as decisões possam ser tomadas da maneira mais segura possível, mais satisfatória possível, e aí por diante, né? Então, tem um ditado que diz que só se pode melhorar aquilo que pode ser medido, né?
ou não há vento favorável para aquele que não sabe aonde vai. Então, não dá para, em 2016, com todas as ferramentas que nós temos na mão, continuar trabalhando com modelos empíricos, tomadas de decisões empíricas que são pautadas em critérios pouco técnicos ou absolutamente nada técnicos, né? Como alguns exemplos de ferramentas, de fonte de dados que nós podemos trabalhar, eu posso mencionar aqui análises químicas de solo, existem vários tipos dentro dessa categoria, análises físicas de solo, análise de penetrometria de solo, nós temos análises complementares, que são análises de extrato de saturação, onde você faz a análise da solução do solo, uma análise complementar à análise química de solo. Temos, por exemplo, a análise de argila dispersa em água, para monitorar grau de dispersão de argila, o que muitas vezes traz consequências muito graves da produção vegetal, o fenômeno de dispersão de argila, e isso nem é discutido ainda de uma maneira massiva no setor, né? Além disso, temos análises complementares, como análises de tecido vegetal, pode-se mencionar aqui metodologia de análise DRIS, são todas análises complementares umas às outras, além de ferramentas de geoinformação, como modelagem digital de terreno, que acabam todas essas fontes de diagnóstico associadas umas às outras, gerando informações complementares que possibilitam o gestor, o técnico responsável por um determinado projeto tomar decisões adequadas de como conduzir aquele determinado projeto, né? Existe uma referência, um benchmark que eu acho sempre muito interessante de ser dado, no qual um estado nos Estados Unidos, que é o estado de Iowa, esse estado fica localizado no cinturão do milho, é um estado que possui produtividades altíssimas de milho por hectare, tratando algo em torno aí de 17 mil quilos, 18 mil quilos, eventualmente 20 mil quilos de milho por hectare, muito diferente da média nacional brasileira. A média nacional brasileira gira em torno de 5.500 quilos por hectare de milho. Esse estado de Iowa, ele faz 10 vezes mais análise de solo do que o estado do Paraná. Aí nós temos dois detalhes. O estado de Iowa ele é 27% menor do que o estado do Paraná, e além disso o estado do Paraná é o estado brasileiro que mais faz análise de solo. Ou seja, nós, numa condição de solo tropical, numa condição de solo onde nós temos um dinamismo muito grande, negligenciar essa ferramenta de análise de solo, que é uma ferramenta tão barata, tão baixo custo, e que também ajuda tanto o gestor a compor expectativas de prospecção gerencial de retorno de investimento e aí por diante, eu acho que é um grande erro. E aí, para exemplificar um pouco melhor isso daí, o último censo agropecuário que foi feito no Brasil, foi feito no ano de 2006 pelo IBGE. Ele estimou que 57,4% dos estabelecimentos rurais usaram fertilizante corretivo de solo no Brasil, não tiveram nenhum tipo de assistência técnica na prescrição desses insumos. Esse é um dado bastante grave. Complementar a isso, 32,7%, ou seja, quase um terço dos estabelecimentos rurais entrevistados consumiram fertilizantes e, em contrapartida, só 8% consumiram corretivos de solo, o que também nos aponta um pouco de desequilíbrio a respeito da maneira que fertilidade de solos e nutrição de plantas é abordado no nosso sistema de produção agropecuário. Muitas vezes se preocupa muito com elementos como N, P e K e se negligenciam a restituição de elementos
como cálcio, como magnésio. Muitas vezes se negligencia a neutralização de alumínio, que é um fator limitante de produção silvícola, se preocupando estritamente no aporte de NPK em formulações mais convencionais, né? Levantamento mais recente da Fiesp, chamado de Índice de Confiança do Agronegócio, ICEAGRO, levantamento do 2015, estimou que 75,8% dos produtores agropecuários não gostam de correr riscos. Em contrapartida disso daí, 27,4% desses entrevistados, eles se mostraram dispostos a investir em controle fitossanitário, ou seja, investir em pesticidas, herbicidas, e aí por diante. Em contrapartida, só 11,2% se mostrou disposto a investir em fertilizantes e corretivos de solo, ou seja, nutrição, fertilidade de solos e, consequentemente, nutrição de plantas, né? Isso daí mostra uma inversão de valores do setor, uma vez que os investidores estão muito preocupados em sanar deficiências, ao invés de remediar, na verdade, problemas, ao invés de se precaver, de promover saúde, de promover um sistema salubre num primeiro momento, né? Esse é um exemplo muito recorrente, então praticamente todas as semanas nós nos deparamos com investidores de várias regiões do país, nos quais a preocupação é sempre muito atrelada a manter o custo de investimento por unidade diária baixo, mas a conta que muitos não fazem é de quanto que o metro cúbico ao final da exploração daquele investimento vai estar custando. Então eu acho que deveria se mudar um pouco o indicador de análise financeira em projetos silvícolas e agrosilvícolas, onde deve-se fazer o manejo, onde o metro cúbico, no qual o metro cúbico produzido vai ter o menor custo possível, e não deve-se fazer o manejo onde o menor custo possível por unidade diária. É possível ver, em alguns exemplos práticos, em alguns projetos que nós nos deparamos ao longo da nossa caminhada, que quando o produtor começa a balizar um investimento a partir da prerrogativa da saúde vegetal, a produtividade acaba vindo como uma consequência. Retorno financeiro atrelado à saúde vegetal, atrelado a uma boa composição gerencial, indeterminadamente acaba trazendo bons resultados. Então eu acredito muito que a incorporação de ferramentas de diagnose em projetos silvícolas e agrosilvícolas no Brasil, isso associado a cada vez mais a profissionalização gerencial desses projetos, vai cada vez mais recuperar a competitividade que nós perdemos ao longo dos últimos anos. Em contrapartida, a gente tem um cenário de sair atrás. Agora nós temos que correr um pouco atrás do prejuízo que já foi criado, já foi preconizado, e recuperar um pouco esse espaço que foi perdido ao longo dos últimos anos. Eu gostaria de agradecer muito esse espaço, gostaria de agradecer muito Paulo Cardoso, assim como o evento do Floresta Online, que é o primeiro congresso totalmente online do Brasil. Essa é uma iniciativa única até então, e é muito de vanguarda, e eu acredito que vai trazer muitos benefícios e muitas boas contrapartidas para o setor silvícola, o setor florestal brasileiro. Muito obrigado.